Boa tarde, oitavo ano, tudo bom com vocês? Nessa meta 14 falaremos também de produção de texto. E em produção de textos falaremos sobre sinopse e sobre resenha. Então, a sinopse é um gênero textual predominantemente expositivo, que tem como objetivo apresentar uma breve descrição do objeto a que se refere. Esse objeto pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um show, dentre outros. Por que essa breve descrição? Para instigar o leitor a se interessar por esse objeto. De modo geral, a sinopse vai apresentar uma linguagem bem objetiva, embora, dependendo dessa situação comunicativa, possa apresentar alguns traços de subjetividade. A ficha técnica do objeto pode acompanhar a sinopse, sendo apresentada antes ou após o texto. As sinopses elas costumam ser vinculadas em livros, revistas, jornais, sites de internet. As características da sinopse são as seguintes: uma breve descrição do objeto, acompanhada ou não de uma ficha técnica, com uma linguagem clara e sucinta, com o texto na terceira pessoa, tranquilo, um exemplo de sinopse do filme Guardiões da Galáxia, volume 2. Diz o seguinte: os guardiões precisam lutar para manter sua recém-descoberta família unida enquanto descobrem os mistérios sobre o verdadeiro pai do Peter Quill. Então, notem aqui que aqueles elementos das características da sinopse se mantêm. Uma breve descrição do objeto com uma linguagem clara e sucinta, certo? Sobre aquilo que está descrevendo. Agora vamos falar rapidamente de resenha. Bom, para ter resenha eu tenho que ter um resumo. E para resumir um texto, para resumir uma obra, o autor, a pessoa que está resumindo, tem que se limitar a fornecer as informações básicas para a compreensão do leitor. Ou seja, num resumo você não pode ter nada de informação adicional, só as ideias principais do texto base. Já na resenha, você vai apresentar uma espécie de extensão do resumo, porque ela é mais detalhada. Além disso, a resenha pode apresentar a opinião do seu autor em relação àquilo que está sendo resenhado. Isso é o que nós vamos chamar de resenha crítica. Crítica no sentido de resenha avaliativa. Jornais e revistas costumam trazer colunas de resenhas que podem ser críticas ou não. Assim, a gente pode encontrar uma coluna crítica de cinema, de livros, de shows, de gastronomia, dentre outras, tá? Frequentemente a respeito de lançamentos. Então, se eu tive ali, por exemplo, uma sinopse do filme dos Guardiões da Galáxia, a gente tem também resenha sobre o filme Guardiões da Galáxia, certo? E os elementos fundamentais da resenha são descrição da obra, um resumo das informações, a inclusão de citações do texto base para ilustrar a crítica que eu quero fazer e a opinião crítica do resenhista, ou seja, a opinião crítica de quem está produzindo esta resenha. O primeiro parágrafo tem que ter uma síntese geral da obra, o resenhista vai explorar os pontos centrais. No segundo parágrafo, a apresentação dos capítulos ou das partes da obra. No terceiro parágrafo, tem que ter a síntese de cada capítulo ou de cada parte da obra, certo? De cada parte do filme. No quarto parágrafo, análise crítica do leitor, a apresentação e informações particulares sobre a leitura da obra, se é objetivo claro, problemático, denso, etc. E ainda uma possível recomendação de leitura ou uma possível recomendação se a pessoa deve ou não assistir determinado filme ou determinada peça de teatro.
Então, um exemplo de resenha seria algo mais ou menos assim. Essa é uma resenha que eu extraí de um site falando também sobre o filme Guardiões da Galáxia. Se o primeiro filme nos mostrou a formação da equipe e trouxe consigo muita diversão, uma ótima trilha sonora e personagens extremamente cativantes, Guardiões da Galáxia 2 melhora ainda mais a experiência de acompanhar os mercenários mais conhecidos do universo com um roteiro envolvente e ação intensa. A história se concentra principalmente no encontro de Peter Quill com seu pai Ego, o espectro de um planeta que vive vagando pelo universo na companhia de Mantis. Mesmo que pareça simples, o enredo convence por trabalhar o relacionamento de Quill com os diversos personagens do filme, seja ele o ressentimento de ter sido abandonado pelo pai, a relação amorosa não esclarecida entre ele e Gamorra, ou os atritos que ocorrem na amizade com Rock Raccoon. Todas são bem guiadas por James Gunn, que repete a função na direção do filme e dão solidez à trama. O roteiro não é aprofundado, mas a sua simplicidade não decepciona e torna o filme mais dinâmico e simples de ser entendido. Os personagens carismáticos desde o primeiro filme aqui estão desenvolvidos ainda mais, ganhando aspectos mais humanizados. Drax mostra um ser sensível debaixo da montanha de músculos. Gamorra é mais do que a atração feminina comum aos filmes de herói e é, talvez, a persona mais complexa e bem desenvolvida da sequência. E Groot, bom, ele continua fofo como sempre e se torna uma boa atração para as crianças e pessoas em busca de um bom alívio cômico. Não podemos esquecer também da trilha sonora recheada de músicas dos anos 80 e 90. Os mais novos poderão desconhecer umas ou outras, porém, o público mais maduro sentirá totalmente o clima nostálgico e de jovialidade que a trilha sonora tenta trazer ao filme, dando um ritmo fora de normal para as produções do gênero e tendo um atrativo a mais. Em resumo, Guardiões da Galáxia 2 não decepciona e mostra um avanço em relação ao seu antecessor, tanto narrativo como de produção. O final fecha com louvor o roteiro envolvente e faz o público ansiar por uma continuação o mais rápido possível. Veja que agora a resenha está mais desenvolvida do que a sinopse, ela traz mais detalhes, ela traz um resumo do que é o filme, ela traz a opinião do resenhista, que nesse caso a gente consegue perceber que é uma opinião positiva. Esta resenha está no site falauniversidades.com.br para quem quiser acessar. A aula de hoje é isso, beijo grande e até a próxima.